Olá, pessoal. Enfim, nós chegamos aqui, né, depois de uma longa caminhada com alguns percalços, na nossa última aula dessa disciplina de agricultura geral do nosso curso técnico em agropecuária. Apesar, né, de todos esses problemas que nós tivemos e decorrentes da pandemia, eu espero que a gente tenha conseguido, né, atingir os objetivos da disciplina. Tá bom? Essa disciplina é muito importante, pessoal. E vocês vão ver que vão aplicar vários conceitos que nós vimos aqui nas próximas disciplinas, tá bom? Hoje, pessoal, para fechar, nós vamos falar de matéria orgânica do solo, esse componente imprescindível dentro do sistema produtivo. Você pode fazer uma boa recomendação de calagem, você pode fazer uma boa recomendação de adubação, fornecer todos os nutrientes que a planta precisa, mas se o seu solo não tiver níveis adequados de matéria orgânica, você não vai conseguir atingir altas produtividades de uma maneira sustentável. Então, a matéria orgânica é um componente muito importante, pessoal. Vou compartilhar aqui minha apresentação, só um momento. Então, essa é a nossa aula de hoje, matéria orgânica do solo. O que é matéria orgânica do solo, então, pessoal? É todo o material, né? É todo o material que nós definimos, né, como fração orgânica do solo e que inclui alguns resíduos de plantas, animais, micro-organismos e o humus relativamente estável. O humus é aquele material mais escuro que inclusive vende, né, em algumas casas agropecuárias, em algumas lojas de jardinagem. Então, isso é a matéria orgânica, pessoal. É a fração viva do solo ou algo que se originou a partir da morte dessa fração viva, por exemplo, resto de planta, resto de raiz, excrementos de animais, tá? Isso tudo origina a matéria orgânica do solo, tá bom? E assim, nós vimos, né, pessoal, quando a gente avaliou a composição lá do solo, que nós temos 50% de fração sólida e 50% de espaço poroso. Aí no espaço poroso nós temos 25% da fase gasosa e 25% da fase líquida. Isso é uma média, né, pessoal? Vocês se lembram disso. Já lá na fração sólida, nós temos 45% ali que são os minerais, argila, silt, areia. E uma fração bem pequena, inclusive dificilmente vai chegar a 5%, é a nossa matéria orgânica do solo, a nossa MOS aqui, tá bom? E aí, novamente, nós temos aqui, né, um perfil de solo. Aí nós estamos dividindo essa fração sólida, né? Grande parte ali é fração mineral. E aí nós pegamos essa pequena fatia aqui, que é a matéria orgânica, tá? Vai de 0,5% a 5% do volume ali que você tem no seu solo. Grande parte dessa matéria orgânica do solo, pessoal, é composta pela matéria orgânica estável, o humus, né? Esse material que era um resto de planta, um resto de micro-organismo, ou um resto de algum animal que ficou ali sobre o solo, né, ou no interior do solo, e que foi drasticamente transformado, decomposto, tá bom? E que já se transformou nesse material mais escuro e estável. Esse é o nosso humus. Nós temos, né, uma outra fração aí, é o material mais vivo, tá bom? Que aí nós, material vivo ou material que foi pouco transformado, como a palha,
tá? Os restos de raízes. E nós vamos ter uma fração da matéria orgânica que também é formada pelos organismos vivos, bactérias, fungos que estão lá no solo, leveduras, tá bom? Protozoários, até mesmo organismos maiores que se encontram no solo, tá bom? Desde que menor que 2 milímetros. Então, tudo que você tem lá no solo, né, que é vivo ou que já foi vivo um dia, ou que é derivado, ou que se originou a partir de algo vivo, é a matéria orgânica do solo. E nós vamos ver, né, e a gente está discutindo isso aqui, que é essa matéria orgânica que vai dar vida ao seu solo, tá bom? Nós precisamos, né, na agricultura, entender o solo como algo vivo, tá bom? Como algo vivo, para a gente ser eficiente na nutrição da nossa planta, para a gente ser eficiente no fornecimento de água para a nossa planta e sustentar uma boa produtividade, tá bom? E quais são, então, as fontes de matéria orgânica, pessoal? A fonte primária é resíduo vegetal, tá bom? Aquela palhada que fica sobre o solo, as raízes que morrem. Isso é a fonte primária de matéria orgânica. E as fontes secundárias são os resíduos animais, tá? Os resíduos animais, principalmente as excretas, o esterco, tá bom? É uma ótima fonte de matéria orgânica também. Nós temos aqui, né, folhas, raízes, no caso dos resíduos vegetais. Nos resíduos animais, temos dejetos, né, que são as fezes, a biomassa dos micro-organismos, né, que estão presentes no solo, e quando eles morrem, né, são transformados em matéria orgânica pelo processo de decomposição, tá bom? Estou falando de decomposição aí, né, falei algumas vezes, mas o que é, então, esse processo de decomposição, pessoal? O que é decomposição? Decomposição, conforme vocês podem ver aí na definição, é o processo de transformação de compostos orgânicos adicionados ao solo. Então, você tem um composto orgânico, uma folha, esterco, palha, o resto de um fruto. Então, o processo de transformação, né, desse composto que foi adicionado ao solo em humus, minerais e gases, tá? Esse material vai ser transformado em humus, minerais e parte vai para a atmosfera na forma de gases. Então, esse é o processo de decomposição. Pessoal, o processo de decomposição é extremamente importante. Se não existisse processo de decomposição, a gente estava coberto aqui até a cabeça de restos, né, de coisas que morreram, de plantas, de animais, de pessoas, né? Se não existisse o processo de decomposição, essa transformação dos compostos orgânicos, tá bom? Então, lá no solo, pessoal, nós temos uma máquina decompositora. E essa máquina, pessoal, são os micro-organismos do solo. O que acontece? Você tem lá os micro-organismos, né? E quando os resíduos orgânicos são adicionados no solo, observem ali na ilustração, né? Esses resíduos orgânicos adicionados no solo, essa máquina decompositora, são os micro-organismos, vão transformar esses resíduos em humus, em minerais, observe ali, pessoal, nitrogênio, fósforo, potássio, enxofre, cálcio, magnésio e outros, e parte disso vai para a atmosfera, principalmente na forma de CO2, de gás carbônico. Beleza, pessoal? Então, observem como que o ciclo se fecha, né? Vocês se lembram que a planta pega CO2 lá da atmosfera para formar os seus tecidos ali pelo processo de fotossíntese? E essa mesma planta, quando ela morre, esse CO2, né, parte desse carbono que ela pegou, volta lá para a atmosfera na forma de CO2. Então, observem, né, como que na natureza nós temos um ciclo perfeito. Só que parte, né, desse carbono que a planta pegou
da atmosfera vai permanecer no solo na forma de humus, na forma de biomassa de micro-organismos, tendo aí uma importância muito grande para o funcionamento do nosso solo. E observem, pessoal, que no processo de decomposição, nutrientes são liberados para a planta. Então, isso é muito importante também do ponto de vista de nutrição da planta, do ponto de vista da fertilidade do solo. Então, parte, né, dos nutrientes que a planta precisa são liberados nesse processo de decomposição. É por isso que a gente falou lá da adubação orgânica, que é uma estratégia eficiente para fornecer nutrientes do solo, para o solo, né? Porque quando você adiciona seu adubo orgânico aqui, ele também vai passar por essa máquina decompositora, vai ser transformado pelos micro-organismos em humus e, além de liberar CO2 aqui para a atmosfera, vai liberar também nutrientes que podem ser absorvidos pela planta, tá bom? E aqui nós temos, pessoal, dois tipos de solo, o solo A e o solo B. Observem, pessoal, que no solo B nós temos bastante atividade biológica, é um solo mais escuro, é um solo que tem mais vida, é um solo que tem mais matéria orgânica. E nós precisamos trabalhar para tentar chegar a um solo próximo disso aqui, tá bom? Esse solo aqui, né, o solo B, vai ser muito mais produtivo, muito mais resiliente do que o solo A, tá bom? O solo B consegue, né, sustentar uma alta produtividade sem uma necessidade, sem uma exigência tão grande em adubação. Isso implica em economia, isso implica em sustentabilidade para a sua produção, tá bom? Por que a matéria orgânica é tão importante, pessoal? Por que a gente está falando disso para fechar a nossa disciplina? Vários atributos do solo são influenciados pela matéria orgânica, pessoal. A matéria orgânica libera nutriente, a matéria orgânica vai favorecer a agregação do solo e retenção de água. A matéria orgânica vai ser alimento, vai ser substrato para os micro-organismos do solo, que são extremamente importantes. Tá bom? Então, ó, quando a gente pega as propriedades físicas do solo que são influenciadas pela matéria orgânica, lá, matéria orgânica melhora a infiltração e retenção de água. A matéria orgânica aumenta a estabilidade dos agregados e diminui a erosão, diminui a perda de solo. A matéria orgânica diminui a densidade do seu solo, deixa o solo mais leve, né? E quando você tem um solo mais leve, menos compactado, a raiz ela enfrenta menos obstáculos para o seu crescimento, tá bom? Além dos atributos físicos, das propriedades físicas, a matéria orgânica influencia também propriedades químicas. Olha lá, pessoal, aumenta a capacidade de troca catiônica. Ué, professor, o que é capacidade de troca catiônica? O que é CTC? Volta lá no seu caderno, nas suas anotações e vai ver. Isso é muito importante, vocês precisam saber disso. Ela faz a complexação de alguns metais e elementos tóxicos, incluindo manganês e alumínio, tá? Fornece nutrientes para a planta, conforme nós já vimos, né, durante o processo de decomposição. Além de atributos físicos, químicos, interfere também nas propriedades biológicas do solo, pessoal. Aumenta a atividade biológica do seu solo. Você tem mais matéria orgânica, você tem mais atividade biológica. Gera uma maior diversidade de organismos no solo. E a agricultura precisa disso, pessoal. Nós precisamos de diversidade no solo. Nós precisamos de interações complexas no solo para a nossa planta produzir bem. Tá? Ela mineraliza, né, durante ali o processo de decomposição e libera nutrientes para as plantas, principalmente nitrogênio, fósforo e enxofre. Tá bom? Então, matéria orgânica é muito importante.
para a física, para a química e para a biologia do solo, tá? Invistam em estratégias que vão aumentar o teor de matéria orgânica no solo. O plantio direto, a palhada. Se você tiver uma área, né, que possibilite isso, o uso de dejetos animais, o uso do esterco, tá bom? Matéria orgânica é elemento-chave no processo produtivo. E nos solos arenosos, pessoal, nessas areias aqui que a gente vai trabalhar, a matéria orgânica assume um papel mais importante ainda, tá? Por quê? Talvez os dois principais problemas dos solos arenosos é a baixa capacidade de retenção de água. Ele não consegue reter a água, pessoal. Choveu, a água infiltra muito rápido e a planta não consegue absorver mais. E a baixa CTC. Ou seja, você coloca lá o seu nutriente, na hora que chove, como não tem carga para reter esse nutriente, a água vai levar ele embora também. Tá bom? Então vamos pensar nesses dois principais problemas. E a matéria orgânica consegue lidar com esses dois problemas, a baixa retenção de água e a baixa CTC. Nós temos aqui, né, pessoal, relembrando lá a zona de absorção radicular, daí quando a chuva cai nesse solo aqui arenoso, mais amarelo, apenas uma pequena parcela da chuva permanece na zona de absorção radicular. Grande parte desce com muita velocidade. O solo seca muito rápido, daí a raiz não consegue absorver. A raiz não consegue absorver e às vezes chove num dia, no outro a planta já começa a murchar, porque não tem mais água na zona de absorção radicular. Além disso, aquele problema da CTC, né? Quando você tem cargas e você adiciona os nutrientes, eles vão ficar retidos nessas cargas e muito pouco aqui vai ser perdido. Ó. Só um potássio aqui foi perdido. Já no solo arenoso, observem, como a quantidade de cargas é pequena, grande parte do adubo que você adiciona vai ser levado pela água. Não tem carga ali para segurar ele. E aí a planta sofre, né? E o produtor vai ter prejuízo, tá bom? Então, o que a gente pode... E aqui nós temos aquela ilustração da adubação, né, lá. Nós estamos adubando um solo com argila e um solo argiloso e um solo arenoso. Nós já vimos isso. No solo argiloso, né, os nutrientes permanecem na zona de absorção radicular, né, possibilitando que a planta absorva esses elementos. Já no solo arenoso acontece aquilo ali, pessoal, extremamente danoso. O nutriente desce, lixivia para camadas mais profundas do solo, porque não tem carga para reter ele, para segurar ele. E aí a planta não consegue absorver. Tá bom? E a matéria orgânica, então, vai ser a principal estratégia para a gente conviver melhor com essas limitações associadas ao baixo teor de argila, principalmente a baixa retenção de água e a baixa CTC, que é muito problemático para a gente aqui. A matéria orgânica, pessoal, é o principal agente cimentante, né? É cimentante mesmo, lá de cimento. Matéria orgânica vai manter os agregados ali, tá? Vai manter os agregados, vai manter os torrões do solo. Isso é muito importante para a retenção de água, tá bom? Observem aqui, pessoal. Quanto mais matéria orgânica você tem, mais agregados estáveis você tem no solo. E você precisa do seu solo agregado. Aquele solo solto, né, que você pega com a mão assim, e não tem torrão, não tem agregado, é extremamente danoso para a agricultura. Tá? Nós precisamos de agregados, principalmente considerando a retenção de água no solo. Então, se a agregação melhora, pessoal, a capacidade de retenção de água aumenta, tá? A capacidade de retenção de água aumenta.
Observem, né? Nós tínhamos lá aquele cenário, chovia e muito pouco ficava retido na nossa zona de absorção reticular. É um solo arenoso, que drena com muita facilidade, que não tem agregados, o solo está solto. Nós adotamos ali um manejo, né, com mais palha, o solo lá ficou mais escuro, aumentou o teor de matéria orgânica. Observem o que acontece agora, pessoal. A chuva cai e, em decorrência dessa melhoria na agregação, parte dela fica retida e disponível para a raiz por um período maior, tá bom? Por um período maior. É isso que a gente quer. A água que caia da chuva permaneça disponível para a planta por um período maior, permaneça retida no solo, na zona de absorção reticular, por um período maior, tá bom? Vamos falar de matéria orgânica e capacidade de troca catiônica. Aqui, pessoal, nós temos alguns minerais presentes no solo e as suas respectivas CTCs, as suas respectivas quantidades de cargas que cada um desses minerais tem. Então, ali a caulinita, que é um mineral de argila, ela tem 15 cargas para reter os nutrientes. Já os óxidos de ferro e alumínio, também, né, são outros minerais encontrados na fração argila, tem só 5 cargas para reter os nutrientes. Aí, quando eu pego o quartzo, pessoal, é o que predomina na fração mineral dos nossos solos, tem 0 de carga. Não é colóide o quartzo, né? É areia, é maior, não tem carga nenhuma. Não tem carga nenhuma. E é por isso que o nutriente vai descer, né? Vai lá para o fundo, vai lá para o lençol freático e não vai ser absorvido pela planta. Não tem carga para reter esse nutriente, tá bom? Observe a matéria orgânica, pessoal. Enquanto a caulinita tem 15, os óxidos têm 5, o quartzo tem 0, infelizmente, a matéria orgânica tem 500 centimol de carga por quilo. É carga demais, pessoal. Então, uma estratégia para a gente lidar com essa baixa CTC, com essa falta de carga nos solos arenosos, é a matéria orgânica. E mesmo um solo argiloso, pessoal, observe, mesmo solo argiloso, a CTC não vai ser tão alta assim. Você ainda vai depender da matéria orgânica, tá? Mas os solos arenosos, a dependência é maior ainda. Ah lá, um tem 3 cargas, o outro, né, lá, encontra a matéria orgânica, olha o tanto de carga que ela tem para reter esses nutrientes e possibilitar que a planta absorva. Na maioria dos solos, pessoal, a matéria orgânica, a fração orgânica, vai ser a principal responsável pela CTC, pela presença de cargas negativas, que nós já falamos que é muito importante para a nutrição da planta. Tá bom? Observem esse gráfico aqui, pessoal. Ó. Quanto maior o teor de matéria orgânica, está aqui no eixo X, quanto maior o teor de matéria orgânica, maior a CTC do seu solo, maior a capacidade em reter os nutrientes recebidos. Então, a matéria orgânica é imprescindível dentro da fertilidade, dentro do manejo da adubação. Tá bom? Não adianta se fazer a melhor recomendação de adubação do mundo, usar fontes solúveis, né? Ou de solubilidade controlada, caríssimas, se o seu solo não tiver matéria orgânica, se o seu solo não tiver carga, tá bom? Ó, nos solos arenosos a dependência aumenta. A dependência aumenta, pessoal. A matéria orgânica é praticamente a única responsável por gerar cargas negativas, porque o outro é o quartzo, né? O que predomina lá na fração sólida. E o quartzo não gera carga, tá bom? Então, precisamos pensar em matéria orgânica, tá bom? Então, o acúmulo de matéria orgânica é a estratégia mais efetiva para aumentar a CTC em solos arenosos. Observem, pessoal, joguei o adubo ali no meu solo arenoso, o que acontece, né?
esse adubo desce com muita rapidez e vai lá para camadas mais profundas, fora da zona de absorção reticular. Adotei uma estratégia de manejo aqui com mais palha, solo coberto, menos revolvimento. Aumentei os teores de matéria orgânica. Olha como é que meu solo está mais escuro. Quando eu jogo adubo, pessoal, como eu tenho mais matéria orgânica, como eu tenho mais CTC, como eu tenho mais cargas para reter esses nutrientes, boa parte do que eu aplicar vai permanecer junto à raiz, vai permanecer na zona de absorção reticular. E é isso que a gente precisa, né? Nós precisamos adubar a planta, né? Não é só jogar nutriente no solo e não se importar para onde está indo. A planta precisa absorver esse nutriente. E uma das formas de manter esse nutriente na zona de absorção reticular, né, é aumentar a CTC. E aumentar a CTC em solo arenoso é aumentar a matéria orgânica do solo. O único meio é esse. Tá bom, pessoal? A importância é muito grande. Matéria orgânica, pessoal, novamente, ela é uma engrenagem central dentro do seu sistema produtivo. Não apenas solo, mas seu sistema produtivo como um todo. Tá bom? Ela vai interferir lá na absorção de nutrientes, que nós já falamos, né, na CTC, vai interferir na formação de agregados no solo, e nós precisamos de um solo agregado, tá bom? Principalmente por causa da retenção de água, lembrem-se disso, para prevenir também a erosão. Vai aumentar a atividade biológica no seu solo, vai favorecer a ciclagem de nutrientes, vai liberar nutrientes para a planta. Então, além de reter o que foi fornecido pela adubação, libera mais nutrientes também lá no processo de decomposição, tá bom? É importante do ponto de vista da sustentabilidade, é uma forma de sequestrar também CO2 atmosférico, tá bom? Ela vai ser esse elemento central, pessoal, vai fazer todo o nosso sistema funcionar e funcionar bem, tá bom? E para ter matéria orgânica nas nossas áreas, nós precisamos de palha, precisamos de resíduos, precisamos de restos de plantas. E sempre quando a gente fala em palhada, pessoal, fiquem atentos ao que nós chamamos de relação CN. Relação CN é a quantidade de carbono e a quantidade de nitrogênio que tem no seu resíduo, que tem no seu composto orgânico. Pode ser esterco, pode ser uma folha ou a própria matéria orgânica, tá bom? Todo composto orgânico apresenta uma relação CN, tá? E é essa relação CN que vai determinar a dinâmica de decomposição dos nutrientes. Se aquela máquina lá decompositora vai trabalhar mais rápido ou se aquela máquina decompositora que nós vimos vai trabalhar de forma mais lenta, tá? E observe aqui, pessoal, geralmente gramíneas apresentam maior relação CN. Então, uma palha de milho, uma palha de braquiária, uma palha de sorgo, de milheto, apresenta maior relação CN. Enquanto leguminosas, soja, feijão, crotalária, guandu, apresenta relação CN mais baixa, tá? Apresenta relação CN mais baixa. O crescimento, pessoal, agora nós vamos entrar na coisa aqui de mineralização e imobilização de N. O crescimento dos micro-organismos do solo, aquela máquina lá decompositora, é limitado principalmente pela disponibilidade de energia, né, de alimento, que no caso vai ser o carbono, e pela disponibilidade de nitrogênio, tá? Então, a velocidade que aquela máquina decompositora vai funcionar vai depender da quantidade de carbono e da quantidade de nitrogênio presente no seu resíduo, pessoal. Então, se a energia é abundante, se tem muito carbono no seu resíduo, se é o resíduo de uma gramínea, por exemplo,
Os micro-organismos vão usar o endosolo para o seu crescimento, tá? Eles vão pegar o nitrogênio que está lá no solo para crescer. E vão começar a competir com a planta por esse importante nutriente. Então, nós precisamos ficar atentos a isso também. Se o seu resíduo tem a relação CN muito alta, você tem que ficar atento com a sua adubação nitrogenada. Porque no momento que os micro-organismos estiverem decompondo aquele resíduo, eles vão imobilizar parte do nitrogênio que a planta precisa, tá bom? E tem esse problema, ó, na competição por N, esse aqui é o micro-organismo e esse aqui é a planta, tá bom? Então, se o nitrogênio for limitante, pessoal, micro-organismo sempre vai ganhar, tá? Micro-organismo sempre vai ganhar essa competição, tá bom? Então, a gente precisa de muita atenção. Quando a gente tem uma palhada com alta relação CN, com muito carbono, com muita energia, tá? E aí, quando nós temos, pessoal, resíduos, né, que são ricos em nitrogênio, por exemplo, os resíduos das plantas leguminosas, nós vamos ter o que a gente chama de mineralização. Durante a decomposição desse material, vai estar sendo liberado nitrogênio para o solo. Já quando ocorre o contrário, né? Quando você tem muita energia, o micro-organismo quer crescer e está faltando nitrogênio, ele vai pegar o nitrogênio do solo, ele vai pegar o nitrogênio da planta. E vai acontecer o que a gente chama de imobilização, tá? Quando você tem resíduos lá pobres em nitrogênio, tem muito carbono e pouco nitrogênio, né? Eles têm uma alta relação CN. Vocês vão ouvir falar muito disso, tá? De relação CN, de palha. Isso é só uma introdução a esses termos e para que vocês já comecem a se familiarizar com isso, tá bom? Eu fiz um esquema aqui, não se preocupem. Quando você tem aqui, pessoal, uma cobertura com a alta relação CN, né, lá, relação CN de 42. Relação CN de 42, pessoal, muito alta. Ela acaba que precisa pegar um pouco de nitrogênio da planta. Micro-organismo, para decompor essa palhada, vai pegar um pouco do nitrogênio do solo, que seria para a planta, e isso pode interferir na sua cultura. Você tem que ficar atento no momento da nutrição, tá bom? E no momento também de escolher a cultura que você vai colocar na sua área para produzir a palha, tá? Para formar a palhada. Já isso aqui no caso, né? Aí, observem, pessoal, você tem menos aqui, ó. Micro-organismo imobilizou 23,5 kg de N, né? Ele pegou o nitrogênio que deveria ir para a planta. Já quando você tem um resíduo com baixa relação CN, ali um exemplo de uma leguminosa, enquanto a relação CN daquele é 42, a relação CN desse aqui é 12. É só você dividir, pessoal, a quantidade de C pela quantidade de N. Por isso que se chama relação CN. Observem o que acontece durante a decomposição, pessoal. Como a relação CN ela é menor, essa palhada, esse resíduo, vai liberar nitrogênio na sua planta. Observem como é que você tem, como é que a sua cultura aqui, né, vai produzir mais, vai estar maior, porque a palha está liberando 50 quilos de N aqui para a sua cultura. Olha que beleza, olha que economia, né? Eu falo sobre isso, pessoal, muitas vezes quando você trabalha só com leguminosa para formar palhada, ela decompõe muito rápido e apesar de liberar nitrogênio, o seu solo vai ficar descoberto, porque ela decompõe muito rápido. A máquina decompositora trabalha muito rápido ali nela. Já quando você tem gramíneas com relação CN mais alta, a decomposição ela é mais lenta, mantendo o seu solo coberto por mais tempo. Mas aí nós vamos cair nesse problema aqui que eu falei, né? Da imobilização, da sua planta perdendo nitrogênio, né? Não absorvendo a quantidade de nitrogênio que deveria. Nós precisamos de um equilíbrio quanto a isso, tá? Por isso que o planejamento é muito importante.
No ano você usa uma leguminosa para formar palhada, né? Uma crotalária. Daí no outro você usa uma gramínea, né, entre safra, como o milheto, ou mesmo a braquiária. Você precisa de equilíbrio, pessoal. Tá? Precisa de equilíbrio. Mas sempre pensando em manter o solo coberto, pessoal. Imprescindível, por tudo que a gente viu, manter o solo coberto, fornecer palha para o solo, para que a matéria orgânica se forme e para que a gente tenha todos aqueles benefícios que a matéria orgânica traz para a gente, tá bom? Nas propriedades físicas, químicas e biológicas do solo. Matéria orgânica, fator-chave dentro do sistema produtivo, principalmente em áreas com solos arenosos. Beleza? Pessoal, era isso, tá bom? Eu espero, né, que vocês tenham entendido. Nós vamos ter um atendimento aí para discutir um pouco mais sobre isso. E espero que a disciplina tenha, né, sido efetiva aí para atender os objetivos que nós tínhamos, né, no início do semestre. Infelizmente, tivemos essa eventualidade, mas eu avalio como, ao final aqui, eu avalio como positivo, né? Os alunos que permaneceram, vejo que absorveram bem os conceitos, e conforme eu coloquei, não deixem de aplicar o que vocês viram aqui nas disciplinas que vocês vão ter a partir de agora, tá bom? Pessoal, um abraço, tá? Foi um prazer aí trabalhar com vocês e nos vemos nas próximas disciplinas do curso. Até mais!